Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o auto perdão. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Vou pedir que quem quiser deixar um comentário no vídeo, fique à vontade, pode ser agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, é opcional, tá? Como já falei, pode ser um pedido de oração, pode ser um agradecimento a Deus, pode ser um testemunho, pode ser uma crítica, pode ser uma sugestão, pode ser um elogio, enfim, o que vocês quiserem colocar nos comentários, né? Ali pode ser um trabalho missionário paralelo a esse que eu vim fazendo com as mensagens, tá certo? Então assim, trazendo as pessoas para Deus. E peço que aqueles que não se inscreveram no canal de Deus ainda, que é este, que se inscrevam, tá certo? Aqueles que estão me ouvindo que não se inscreveram ainda. Desde já, Deus agradece. E vamos juntos agora fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, obrigado por essa oração, obrigado por esse momento. Peço que o Senhor me use mais uma vez e me ilumine, me inspire, para que eu possa levar a mensagem a essas pessoas, que eu possa ser usado para essa mensagem vir a essas pessoas e a mim. Peço que o Espírito Santo me tome. E quantas palavras for que servem, todas as expressões do Senhor, que Ele faz através de mim, seja apenas um instrumento. Que os três maiores professores do mundo sejam aqui para nos ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja. Eu peço que ilumine a mim e as pessoas que estão me ouvindo, para que juntos possamos aprender e pôr em prática toda a verdade que será ensinada. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, um assunto importantíssimo é o auto-perdão, ou seja, perdoar nós mesmos, né? Porque é difícil perdoar o outro, mas muitas vezes também é difícil perdoar nós mesmos. Né? Tem pessoas que vão falar, vão ficar revoltados, como é que eu fiz um ato abominável desse? É preciso entender, queridos irmãos, pela primeira coisa, que eu já cansei de falar isso aqui. Todos nós temos um mal dentro da gente. Nós somos maus de natureza. Então, pode ser que em alguns momentos a gente não consiga inibir esse mal dentro da gente e acabamos agindo com a maldade, cometendo algum pecado. Mas nós temos que nos arrependermos desse erro. E além disso, temos que nos auto-perdoar desse erro. Né? Nós temos que entender, por exemplo, que Judas ele cometeu o erro de entregar Jesus lá aos inimigos por 30 moedas de prata, se não me engano. E aí o que acontece? Judas pensou, eu vou entregar ele, ele é poderoso, ele é filho de Deus, ele vai se salvar. Quando ele percebeu que Jesus não iria se salvar, ele ficou se sentiu tão culpado com aquilo, que ele ficou ele sentiu o quê? Como é que fala? Deu branco. Remorso, né? Um remorso tão grande que ele não suportou aquela situação. Ele foi até lá os caras e jogou na frente deles no chão as moedas que ele tinha ganho. Né? E ele depois vai e se informa lá no terreno que era dele. Né? E aí acaba a árvore acaba quebrando e ele se espatifa no chão e morre. Por quê? Porque ele não se arrependeu, ele não se perdoou e se arrependeu do que ele fez. Ele sentiu remorso, mas ele foi ter feito, mas ele não se arrependeu do que ele fez, ele não se perdoou. Diferente, por exemplo, de Pedro, que também traiu Jesus 3 vezes ali, né? Renegando ele 3 vezes. Falando que ele não conhecia Jesus, que ele não era discípulo de Jesus. Mas ele se arrependeu do que ele fez e somente com o olhar de Jesus ele entendeu, né? Ele percebeu que Jesus o perdoou e ele se perdoou, tanto que ele continuou como apóstolo. Judas, se tivesse se arrependido, se auto-perdoado, né? Jesus, que o perdoou também, com certeza, porque Jesus não ia guardar rancor de Judas, né? Ele nos ensina a não guardar rancor de ninguém, né? Então não era ele que ia guardar rancor de Judas, então ele perdoou. Mas Judas não se perdoou. Não se arrependeu, não se perdoou. Entendeu? Para que haja o auto-perdão, ou perdoar a si mesmo, primeiro tem que ir o arrependimento. Aí vem o remorso, depois o arrependimento. E aí então você entende o que aconteceu, você compreende a situação, se perdoa. E o perdão de Jesus te purifica. É preciso disso, queridos irmãos.
Infelizmente, muitas pessoas não se perdoam pelos seus erros, né? E muitas vezes elas acabam se enterrando de vida, né? Se matando, né, por conta disso. Temos que entender, queridos irmãos, que nós precisamos nos auto-perdoar, né? O perdão ele tem que ser feito para as outras pessoas e para nós também. O perdão ele é libertador, entendeu? Acho que a palavra perdão ela poderia ter o sentido de liberdade. Nenhum de nós, nenhum, vai para a vida eterna se não tivermos um perdão de Deus, né, de Jesus. Se nós não tivermos esse perdão, nós não vamos para a vida eterna. Se nós todos necessitamos do perdão dos nossos pecados, quem somos nós para não perdoar os nossos semelhantes e não nos auto-perdoar? Nós não somos ninguém. Nós não temos esse direito. Por que você acha que não tem perdão uma coisa e você quer ser perdoada por Deus para ir para a vida eterna? O perdão existe. Você acha que se não existisse o perdão, Jesus teria vindo, se feito homem, se fez carne ali, viveu entre nós ali, sofreu tudo que a gente sofre, dores, fome, sede, problemas de saúde, viveu anos ali com o pai trabalhando na marcenaria, tudo, né? O pai dele era marceneiro, né? Não, carpinteiro, né? Na carpintaria, ele estava lá e você acha que depois que ele sofreu para ser crucificado, surrado, chicoteado, cuspido na cara, coroa de espinho na cabeça, carregar aquela cruz pesadíssima, depois de ser crucificado nu naquela cruz, que humilhação para ele, você acha que ele iria passar por tudo isso se não existisse o perdão? O ato de Jesus na cruz já é o maior ato de perdão da história. Aquele ato dele morrendo na cruz, ele fala, Yabá Sabactani, né? Uma coisa assim, né? Meu pai, por que me desamparaste, por que me abandonaste? E ele daquele último suspiro e morre, ali houve o perdão, né? Ali foi o ato de perdão. Aquele ato dele na cruz, morrendo lá em cima, nu, todo cheio de sangue, surrado, é o ato do perdão maior, do perdão supremo. Aquele ato nos demonstra que nós todos somos perdoados dos nossos erros. Nós todos. Naquele momento, ele estava perdoando todos nós. Mas para que esse perdão nos atingisse, ele nos tinha algumas condições. E essas condições são amar ao próximo como nós mesmos, amar a Deus acima de tudo, perdoar os nossos semelhantes, né, que fizeram mal a gente, e nos arrependermos dos nossos erros. E nos auto-perdoarmos também. Entendeu? Que nem, por exemplo, vamos supor que um homem, ele viveu uma vida de bandido, uma vida ruim, maléfica, matou pessoas. Mas foi pregada a palavra de Deus para ele foi tocado pela luz de Deus e ele mudou. E aí ele cumpriu a sua pena natal, saiu da cadeia e ele foi atrás, achou parente daquela pessoa que ele matou e pediu perdão. Aquelas pessoas não perdoaram. Muito bem, mas ele pediu perdão. Ele ressarciu as pessoas que ele fez mal, que roubou, tudo mais, e depois ele ressarciu. Ele se arrependeu do que ele fez, ele se converteu ao Senhor, se perdoou dos seus erros, né? Aí ele vai lá, casa, tem uma vida feliz com a sua esposa na igreja, frequenta a igreja, é uma pessoa de Deus, só pratica o bem agora. Este homem, que foi um assassino, que foi ladrão, que cometeu vários erros, ele vai entrar na vida eterna. Vai. Por quê? Porque ele se arrependeu, porque ele mudou. O passado dele já não importa mais. Entendeu? O passado dele já foi riscado e o nome dele já foi posto no livro da vida. Agora, os parentes lá, daquela pessoa que ele matou, que ele foi lá e pediu perdão e não perdoaram, esses não vão entrar na terra prometida, né? Quando chegar lá na vida eterna, se eles não perdoarem, eles vão estar lá do lado de fora, lá com os perdidos, e vão ver eles lá dentro da Nova Jerusalém, salvos. E aí eles vão falar, mas como? Eu fui fiel a Deus, eu segui a igreja, eu entrei para a igreja, eu me arrependi de Deus, eu comecei a fazer o lugar certo, vivi para Deus a vida inteira. E
por que eu estou aqui no Lago de Fogo? Por que eu estou aqui para ir para o Lago de Fogo e não lá na Nova Jerusalém? A resposta é simples, meus irmãos. Ele está ali porque foi ali que ele está ali porque ele não perdoou aquele cara. Simples. Porque o perdão é libertador para você e não para aquela pessoa. O perdão não vai significar nada. Então o cara foi lá e matou seus parentes. Você perdoar ele não vai significar nada para ele. Nada. Nada. Vai significar para você. Porque mesmo que você não o perdoe, ele vai para a vida eterna. Se ele se arrepender, se ele mudar a vida dele. Agora você, se não perdoar ele, você que não vai. Além disso, o perdão, irmãos, ele liberta a gente do mal. Ele liberta a gente dos sentimentos ruins, das amarguras. Você entendeu? Das maras da vida, né? Mara quer dizer amargura. Quer dizer que Noemi, quando ela tem, no livro de Ruth, né? Ela perde o marido e os filhos, ela fica amargurada. E ela decide voltar para Belém. Quando ela chega de volta na cidade, as pessoas veem Noemi, não sei o quê. Ela falou, não me chame mais Noemi. Porque agora eu sou fonte de amargura. Então me chame Mara. Né? Então a pessoa fica amargurada, fica guardando rancor dentro de si. Fica guardando coisa ruim dentro de si. E a pessoa acaba sendo tomada pela amargura. Entendeu? Aquilo só vai te corroer por dentro, vai te deixar amargurada, vai te deixar amarga, vai te deixar totalmente uma vida triste. Você pode ver, enquanto você tá lá de cara amarrada, tá lá chateado, tá de cara triste, aquela pessoa que te fez mal tá rindo, tá feliz da vida, tá vendo. Mas por quê? Porque para ela já passou, ela já entendeu a situação, muitas vezes até já se arrependeu, já passou, a situação tá numa boa. E você, estúpido, tá aí sofrendo, choramingando, bicudo, magoado. A troco de quê? A troco de quê que você está aí? Para que guardar? A Bíblia nos ensina que nós não devemos levar rancores de um dia para o outro. Está escrito na Bíblia, não levar o rancor para depois do pôr do sol, porque o pôr do sol é a mudança de um dia para o outro. Então, não levar o rancor para um outro dia. O que aconteceu naquele dia tem que ficar naquele dia. Mudou o dia, já ficou no passado. Nós não temos que ficar levando a vida inteira rancores que não vai levar a gente a lugar nenhum. Pelo contrário, vai destruir a gente por dentro. Vai destruir a nossa fé, vai destruir a nossa vida. Vai trazer o mal para a nossa vida, sentimentos ruins. E o inimigo vai usar esses seus sentimentos errados, essa sua amargura, essa sua seu rancor, essa coisa, né? Vai pegar e vai usufruir disso para te usar para o mal. Você vai se enfraquecer na fé e o inimigo vai ficar mais sensível ao inimigo. Para com isso, gente. É isso que eu tenho que dizer para vocês. É importante todo perdão, seja o alto perdão ou perdão aos seus semelhantes. Você viu que falando, quer falar no Novo Testamento? Muito bem. Na oração do Pai Nosso que Jesus nos deu no Novo Testamento, está escrito o quê? Perdoai os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Jesus é bem claro ali. E depois ele falou em todas as letras: se vocês não perdoarem seus semelhantes, eu não vou poder perdoá-los, meu Pai não vai perdoá-los no julgamento de vocês. Ou seja, se nós queremos ir para a vida eterna, queremos o perdão de Deus, nós precisamos perdoar. Não adianta querer se debater, querer justificar. Não tem justificativa. O perdão só vai destruir você, não seja estúpido. Não perdoar só vai destruir você, não seja estúpido. Né? O perdão só vai te libertar. É só para você. O perdão não tem nada a ver com aquela pessoa. Se Deus quer atingir aquela pessoa, se você se negar, ele vai arrumar outra. Lembra-se que Mardoqueu, Mordecai, falou para Esther? Quem sabe Deus não pôs ela lá como rainha para aquela situação, para resolver aquela situação, né? Os hebreus lá, os judeus estavam condenados à morte, e disse a ela que se ela não tomasse uma atitude, que Deus iria tomar uma atitude de outra maneira, e que ia impedir esse massacre. Porém, se ela não tomasse uma atitude, ela e os parentes dela iriam morrer. Ela, a descendência dela ia morrer. Os parentes iriam morrer
por conta disso. Então quer dizer, Deus ia arrumar outro jeito. Então, a mesma coisa acontece com quem faz mal pra gente. Se Deus quer atingir aquela pessoa, Ele vai arranjar outras pessoas para ir até Ele, para pregar para Ele. Agora, se você não for, você está se condenando para a morte eterna. Você não tem escolha, você não viu Jonas. Jonas, ele tentou fugir de Deus, não fazer o que era certo. E ele foi parar na barriga do peixe grande, ficou 3 dias lá dentro. E depois ele foi lá pregar para aquele povo que ele não queria. Que é o povo que menos merecia do que aquele, povo violento, que os assírios. Eles destruíram o reino de Israel. Simplesmente eles destruíram o reino de Israel. Ficou só o reino de Judá. Depois eles tentaram atacar o reino de Judá, mas Deus não permitiu. Era um povo ruim. Depois eles se uniram à Babilônia e tudo mais. Era um povo totalmente ruim. Né? Um povo violento, um povo que odiava os israelitas. Né? Eles eram descendentes de quem? Das Sírias. Eram descendentes, né, de Esaú, né? Acho que era de Esaú, se não me engano. Então, Esaú não, não era de Esaú, era dos... Ai, esqueci agora, não branco, mas de qualquer forma, eles eram os assírios que atacavam todo mundo, eram ruins, terríveis, violentos. Acho que era a nação mais violenta naquele momento. E Jonas teve que pregar para eles. Agora, quem somos nós, hoje em dia, para não perdoar uma pessoa que fez um mal, matou uma pessoa? Às vezes, no momento que ela foi usada, a primeira coisa que nós temos que mudar no nosso pensamento é que aquela pessoa não é culpada dos seus atos. O culpado é Satanás. Foi ele quem pôs o mal no mundo. É ele quem está fazendo aquele cara fazer aquilo. Por quê? Porque ele está sendo vítima de Satanás. É isso que nós devemos entender. Quem está praticando mal é vítima. E todos nós, em algum momento, somos vítimas de Satanás e continuamos a ser em alguns momentos. Né? Então, nós somos tão abomináveis quanto eles. Quanto aquele cara que matou. Nós não temos o direito de apontar o dedo para ninguém. Nós mesmos precisamos do perdão dos nossos pecados. Nós mesmos cometemos atos abomináveis. Não interessa qual foi o ato abominável que nós cometemos, qual foi o pecado. Não tem pecadão nem pecadinho. Todo pecado tem a mesma consequência, a morte eterna. Então todos nós precisamos da coisa. Então a Bíblia é muito clara. A transgressão da lei é o pecado é a transgressão da lei. E a sentença para quem peca, a punição, é a morte. Portanto, é isso que todos nós mereceríamos, a morte. Então, será que nós temos o direito ainda de apontar o dedo para um semelhante? Será que nós temos esse direito? Claro que não. Né, irmãos? Evidentemente que não. Porque todos nós somos merecedores da morte. Ninguém é livre da morte. Tá certo? E eu fico até horrorizado quando vejo pessoas falando, aquele cara tem que morrer, ele matou. Então vamos supor, ele tem que morrer, que ele matou. Aí alguém vai lá e mata ele. Eu já fiz isso aqui, vou fazer de novo. Hein? Alguém vai lá e mata ele. Muito bem, matou ele. Essa pessoa que matou ele vai ter que ser morta, porque se ele matou e foi morto porque ele matou, essa pessoa que matou ele vai ter que morrer porque matou ele. Aí alguém vai lá e mata essa pessoa. A pessoa que matou essa pessoa também vai ter que morrer porque ela acabou de matar alguém. E assim vai indo, até que um vai matando o outro, não vai ser ser humano nenhum nessa terra. Porque se cada um que matasse morto, tem que ser morto, quem matar quem matou vai ter que morrer também, porque ninguém matou. Percebe? Ah, não, mas... Então, quer dizer, irmão, isso é justificar, isso aí é desculpa, tá? Isso é uma desculpa que é usada para defender um ato abominável, que seria um assassinato. Não, isso aí não justifica. Não existe. Deus na Bíblia não dá nenhum motivo para que te mate alguém. Nenhum. Mas o Vai Testamento fala que o adulto tem que ser apedrejado, que não sei o quê. Queridos irmãos, isso eu vou ter que fazer uma meditação só sobre esse assunto, porque ele é bem extenso. Mas, resumidamente, nós tínhamos dois problemas naquele momento. Quando foi dada essas leis aos israelitas, aonde que eles estavam? No deserto. Eles tinham cadeia para prender essas pessoas? Não tinham. Eles tinham como punir essas pessoas de alguma outra maneira? Não tinham. Então, alguma coisa tinha que ter feito.
Se aquela pessoa continuasse ter feito isso e ficasse impune, o que ia acontecer? Outras pessoas iam cometer os mesmos erros e o povo ia começar a se contaminar todo. E aí vem o segundo ponto. Deus queria aquela nação pura. Então, o que Deus fez naquele momento ali? Para tentar, isso aí eram leis para aquele povo naquele momento, para tentar manter aquela nação pura dos caminhos do Senhor, e por medo nos israelitas, né, que nem por exemplo nos Estados Unidos, vai ver lá se alguém tem coragem de cometer assassinato em alguém assim toda hora. Não tem, porque sabe que lá tem prisão perpétua, tem pena de morte. Olha lá essas casas nos Estados Unidos, tem muro, tem coisa que nem aqui no Brasil. Não, é tudo aberto. Por quê? Porque eles sabem que ninguém vai mexer em nada lá. Porque eles sabem que lá tem pena de morte, tem prisão perpétua. Entendeu? Então é exatamente isso que Deus quis fazer ali naquele momento. Por medo dos israelitas, sabendo que eles teriam pena de morte para ter tais erros, para tentar manter aquele povo puro. A intenção de Deus era manter um povo santificado. Então, para não contaminar os demais, a pessoa que cometia o erro era morta. Mas era uma outra realidade. Tanto que quando Jesus, lá no Novo Testamento, ele pega e leva uma adúltera lá, que deveria ser apedrejada, segundo a lei que foi dada para os israelitas lá no deserto, Jesus fala, aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra, todo mundo foi embora. Por quê? Porque todo mundo já tinha pecado. Todo mundo. Jesus, com essa qual foi a intenção dele de falar isso? Primeiro, são três coisas. Primeiro, salvar a vida daquela mulher e dar uma oportunidade para que ela pudesse se arrepender e alcançar essa vida eterna. Segundo, demonstrar para aquelas pessoas que todos eram pecadores imundos, que eles estavam apontando o dedo e querendo apedrejar uma pessoa, quando eles não tinham moral para fazer isso, porque eles também mereceriam aquilo. E terceiro, demonstrar o seu ato de misericórdia, quando ele era o único que poderia apedrejar, porque ele não tinha nenhum pecado e ele não fez, para dar oportunidade a ela. Então ele mostrou três coisas numa atitude dele só ali, numa frase só. Ele não a condenou. E ali ele demonstra que dali em diante não deveriam mais matar as pessoas que cometessem os erros, pelo contrário, deveriam ajudá-las a se converter. Entendeu, queridos irmãos? E aí é que está a solução do problema. Aí é que está. Entendeu? Portanto, nós temos que entender que Deus, ele não aprova que ninguém mate ninguém hoje em dia. Ele não aprova que a gente abandone os nossos semelhantes. Não, não. Ele não aprova que a pessoa que matou tem que morrer, que a pessoa que foi estuprada tem que ser estuprada. Não. O que ele quer, o que ele ordenou que nós fizéssemos, foi que nós fôssemos pregar para as pessoas que cometeram esses erros na cadeia. Que nós fôssemos lá e levasse a eles a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, e tentasse trazer eles para Deus, libertasse eles dessa influência de Satanás. Por quê? Porque Deus enxerga o que nós não enxergamos. Que quem é o vilão da história é Satanás. Quem é o inimigo é apenas Satanás e seus demônios. Nós não somos, os humanos não são inimigos uns dos outros, pelo contrário, eles são as vítimas. E nós temos que libertar essas pessoas. Essa é a nossa função. O que você gostaria que fizesse se você estivesse lá, no lugar dele, sendo vítima, sendo escravizado pelo inimigo poderosíssimo que é Satanás? Entendeu? O que você gostaria que fizesse? Que fosse lá e te matasse? Que fosse lá e te crucificasse? Ou que fosse lá e desse a mão para você e apoiasse você? Muitas vezes a pessoa entrou naquele caminho exclusivamente por falta de opção na vida. Entendeu? Entrou naquele caminho porque estava passando necessidade, precisava de dinheiro, não conseguia emprego, entrou, vou começar a fazer uma coisinha aqui, outra ali, e aí foi aumentando, até chegar naquele ponto. Outras pessoas entraram por influências de outras pessoas, enfim. Essa pessoa precisa de ajuda. Né? Estuprando, por exemplo, ele começa a estuprar porque ele foi estuprado. Então ele acaba desenvolvendo aquela coisa, uma coisa psicológica, uma doença. Entendeu? Precisa de tratamento. E não destruir a vida de uma pessoa. Entendeu, queridos irmãos? Então que nós possamos fazer o que é certo, seguir a orientação de Deus. Não adianta eu pegar e guardar os mandamentos, guardar o sábado, não comer as carnes imundas, se eu não olhar para o meu próximo. Não adianta. Eu posso fazer tudo. Se eu olhar para a pessoa e desejar a morte dela, por conta dela ter cometido um ato abominável,
eu já joguei minha vida eterna no lixo. Ali acabou tudo, meu nome já foi riscado na hora do livro da vida. Entendeu? Meu nome foi riscado. Já fiz isso. Na hora. Por quê? Porque não é isso que Deus está ensinando. Não adianta. Ou você estuda a Bíblia e segue o exemplo de Jesus. Jesus faria isso. Ele mataria, mandaria matar aquela pessoa que fez aquele erro. Ele mandou matar a adúltera? Não. Ele não deu oportunidade ao ladrão na cruz. Né? Ele não garantiu que o ladrão na cruz estaria na vida eterna. Davi não foi perdoado por ter adulterado e matado Batseba. Adulterado e mandado matar o marido de Batseba, né? Urias, o Eteu? Sim. Então, queridos irmãos, Jesus não perdoou aquele homem, que ato mais abominável do que aquele homem que chegou lá paralítico, carregado pelos amigos, eles desceram ele lá na frente de Jesus, aquele homem abominável que matou um monte de nenéns recém-nascidos por ordens de Herodes para tentar matar Jesus, tentou matar o próprio Jesus, agora ele levando lá para ser curado pelo homem que ele tentou matar. Que ato mais que o Senhor cometeu? E Jesus fez o quê? Se negou a curar ele porque ele tentou matar ele quando era criança? E matou um monte de crianças inocentes, recém-nascidos? Não. Jesus foi lá e curou ele da paralisia que ele estava. Ou seja, esse é o exemplo que Jesus nos deixou, que nós devemos seguir. Nós devemos curar aquelas pessoas que estão no caminho errado. Nós devemos ir e pregar para elas, seja na cadeia, seja no asilo, seja no orfanato, seja no hospital, seja onde tiver que ser. Precisa pregar. Aquela mãe na Bahia, lá de Itabuna, se não me engano, ela foi exatamente o exemplo que nós devemos seguir. Ao invés de crucificar, querer a morte do assassino do seu filho, ela perdoou o assassino, foi até a família do assassino, falou que perdoava, né, para eles não se importarem com isso, enviou uma Bíblia quando tinha para o assassino na cadeia, depois ela saiu de Itabuna e foi em Salvador, uma cidade longe, foi lá na cadeia visitar ele, começou a pregar para ele lá, converteu ele e trouxe para Deus. E nas orações dela, no lugar que ela pôs o nome do filho, ela passou a pôr o nome do assassino do filho. Por quê? Porque ela compreendia que o filho já estava morto. Então, que se ele se salvou, bem, se não salvou, paciência, já não tinha mais o que fazer pelo filho. Não adiantava mais ela orar, porque o destino dele já estava traçado. A partir da pessoa morreu, não tem mais o que fazer. Então, ela passou, ao invés de pôr o nome do filho na oração, ela pôs o assassino do filho. E isso é o que Jesus faria, não é, galera? E é essa atitude que nós devemos copiar. Isso é uma atitude de uma pessoa que está seguindo os exemplos de Cristo. Captaram, queridos irmãos? E é isso que nós devemos fazer. Nos auto-perdoar os nossos pecados, perdoar os nossos semelhantes, se arrepender dos nossos erros, para que nós possamos alcançar a vida eterna. Isso é crucial. Se você não perdoar, somente quem vai se ferrar é você. E pode ter certeza, mesmo que você se negue a perdoar e ajudar aquela pessoa, Deus vai pôr outra pessoa lá, se for da vontade dele, para ajudar aquela pessoa. Aquela pessoa poderá estar na vida eterna e você vai estar fora. Por quê? Porque você se negou a perdoar aquela pessoa. Porque você se negou a fazer o que era certo. Então você pode fazer tudo certo, mas se você não perdoar, você não vai entrar na vida eterna. Você pode, não, mas eu fiz tudo certinho, eu não comi carne imunda, mas eu guardei o sábado, eu honrei meu pai e minha mãe, eu não desonrei o nome de Deus, eu não orei imagens, orei somente a Deus, eu não desonrei pai e minha mãe, eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei, eu não nem faço testemunho contra o meu próximo, e eu não cobicei. Muito bem. E aí, eu não comi carne imunda, fiz tudo certinho, né? Ajudei as pessoas, né? Fiz trabalho missionário, estudo bíblico, tudo, por que eu tô aqui? Não entrei. Aí Jesus vai falar para ela, você lembra do assassino do seu filho, do seu parente lá? Que a pessoa te fez aquele mal? Aquela pessoa que você brigou, discutiu, e que você não perdoou? É por isso que você está aí. Porque você não perdoa. É isso que ele vai te falar. Mas só por isso, só por isso. Porque a Bíblia é clara, está escrito, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E se você não for perdoado, você não pode entrar na vida eterna. Porque para entrar você precisa do perdão, você é um imundo pecador. Se você começar a entender isso, entender que o perdão é para você, é a libertação para você, e além da vida eterna, você ainda vai ter o perdão nesta vida, que vai a libertação aqui. Porque você vai se libertar daquele trauma que você teve, daquela situação ruim.
Você vai virar a página, vai começar uma nova vida e aquilo vai ficar no passado. Você vai se libertar. Agora, se você não perdoar, aquele trauma, aquela situação ruim que você viveu vai te acompanhar até o fim da sua vida. Ou até você perdoar. Você está entendendo? Então quem vai sofrer? É aquela pessoa que te fez o mal? É você. Não deixa que o egoísmo tome conta de você e você se negue a perdoar, achando que você está fazendo o que é certo. Só que você não está. Você entendeu? Não está. Porque a pessoa não perdoar é uma autodestruição a si mesma. Então é preciso ter o perdão, meus irmãos. Não esqueçam disso. Perdoe. Perdoe, porque a melhor coisa que você faz é perdoar. Isso vai te libertar. Se uma pessoa que foi estuprada perdoasse seu estuprador, ela se libertaria de um trauma e evitaria uma depressão. Se a pessoa que foi estuprada trocasse pensamento na sua mente, que ela simplesmente teve uma relação sexual com alguém, que é uma coisa normal, principalmente hoje em dia, a pessoa parava. Você nunca tinha. Você está então qual a diferença? No estupro ou no sexo não tem diferença, gente. Se a pessoa pôr na cabeça isso, é claro que é errado o estupro, mas se a pessoa que sofreu o ato pôr isso na cabeça, que não tem diferença, que ela simplesmente teve uma relação sexual com alguém, ela não vai sofrer um trauma, ela vai se libertar da castração mais rápido e vai seguir a vida dela numa boa mais rápido. É o que eu sempre falo, até vou fazer uma meditação sobre isso também, que nós é que controlamos nossa mente, somos nós é que decidimos se nós vamos ficar nervosos ou não, se nós vamos controlar ou não, se nós vamos nos magoar ou não, somos nós que decidimos se vamos nos descontrolar ou não, somos nós que decidimos se nós vamos sentir mal por um ato que nós sofremos, por um estupro ou alguma coisa que nós sofremos ou não. Ninguém tem esse poder para fazer isso na nossa vida, somente nós. Então, se nós pensarmos isso, fortalecer nossa mente, nosso pensamento, nosso psicológico, nós não vamos nos afundar. É o pensamento seu, é a maneira como você enxergar a situação, é quem vai fazer você ficar ou não. Entendeu? Ninguém tem o poder de fazer isso com a gente. Ninguém. Somente nós mesmos. Então, se nós ficamos nervosos, é para nós mesmos. Que nem, por exemplo, o conhecido do meu pai, ele ficou tão nervoso quando ele percebeu que tinha uns moleques roubando o mercado dele, né? Ele percebeu lá que tava roubando, chamou os moleques lá, na casa que não tinha segurança, mas ele conseguiu pegar os moleques, fez os moleques levantar a roupa e viu que eles estavam roubando mesmo. Ele ficou tão nervoso que ele teve um ataque, caiu pra trás, bateu a cabeça do degrau e morreu. Foi os moleques que mataram ele, foram culpados da morte dele? Não. Ele foi culpado da morte. Por quê? Porque foi ele que escolheu se descontrolar dessa maneira. Foi ele que escolheu esse destino para ele. Se ele não tinha pego os moleques, pra que se descontrolar? É o pensamento da pessoa. Muitas pessoas por aí infartaram e morreram de infarto, tiveram AVC pelo pensamento errado. As pessoas adoecem muitas vezes pelo pensamento errado. As pessoas se descontrolam e passam a ficar dependentes de remédios aí controlados, coisa para os nervos, porque abandonam o autocontrole da sua mente. Né? As pessoas ficam dependentes de remédio aí para hipertensão, por quê? Porque não controlam, não se controlam, se deixam levar. E acham que estão abafando com isso, que dá certo, que é assim que tem que trabalhar. Não é assim. Se a gente não tem o controle de nós mesmos, infelizmente, nós vamos sofrer consequências. Tá certo, queridos irmãos? Então vamos perdoar, tá certo? Agora vamos fazer uma oração para encerrar. Querido Deus amado, obrigado por essa meditação, obrigado por estar comigo nesse momento, obrigado por estar ao meu lado, obrigado, Senhor, por mais essa situação. Peço, Senhor, que o Espírito Santo tome a mim, as pessoas que estão me ouvindo, que estão no meu canal, e aquelas que estão inscritas que não estão me ouvindo, que possam nos tomar do ato de piedade, Senhor, de misericórdia, Pai, e que nós possamos perdoar, Senhor, as pessoas que nos fizeram mal, Pai. Que nós possamos nos libertar de qualquer sentimento ruim que nós podemos existir, Senhor. Que nós possamos aprender a nos autocontrolar, Senhor, para podermos ter uma qualidade de vida melhor, Pai. Que nós possamos nos libertar de qualquer coisa ruim que tenha acontecido na nossa vida. Se nós não perdoarmos, se nós não pudermos uma pedra nesse passado, nós nunca vamos seguir para um novo futuro. Porque quem vive do passado, Senhor, sabe, o museu. Né? E se nós não libertarmos do passado, nós não vamos ter presente, e se nós tivermos presente, nós não vamos ter futuro. Então nós precisamos libertar do passado para ter um presente, para ter um futuro. Então, Senhor,
nós possamos perdoar, Pai. Que nós possamos nos auto-perdoar e perdoar as pessoas que nos fizeram mal, Senhor. E entender que isso é a melhor coisa que a gente faz, Senhor. Que assim seja, Senhor. Ilumina as pessoas que estão me ouvindo, Pai. Inscritas no meu canal e também aquelas que estão inscritas e não estão me ouvindo, Senhor. Eu peço, Pai, que ajude as pessoas que estão trabalhando, que estão inscritas no meu canal ou não, que estão me ouvindo, Senhor, e aquelas que não estão me ouvindo, que estão inscritas, Pai, no canal. Se elas estiverem trabalhando, que elas possam voltar ao trabalho em segurança, Senhor. E que se elas estiverem indo trabalhar, que elas vão e voltem ao trabalho em segurança, assim como eu, Pai, que daqui a pouco eu vou sair para trabalhar, que eu vá e volte em segurança, Senhor, que o Senhor me acompanhe, Pai. Que não permita que nenhum mal aconteça, Senhor. E nos livre de todo o mal necessário, Pai. Que assim seja, meu Deus. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E lembre-se, não é porque você perdoou, que vai perdoar uma pessoa, que você tem que conviver com aquela pessoa. Não. Você pode conviver se você quiser. Mas o perdão significa você falar para. Você nem precisa falar a pessoa te perdoa. Não. Mas você tem que perdoar e tirar aquela situação da cabeça. Entendeu? Não desejar mais mal para a pessoa, desejar bem. O perdão vai fazer com que você olhe para aquela pessoa e sinta misericórdia dela, sinta pena dela e não mais ódio. Essa é a diferença. Quando você não perdoa, você vai olhar para aquela pessoa que fez um mal para você e vai sentir ódio, vai sentir raiva, vai sentir a ira sobre ela. Agora, quando você perdoa aquela pessoa, todos esses sentimentos eles vão desaparecer. E você olhar para aquela pessoa só vai sentir pena. Porque é ela quem está no caminho errado. É ela quem vai sofrer as consequências na vida eterna. Mas você só pode superar isso. Você só pode ter esse perdão, queridos irmãos, se vocês pararem para compreender a seguinte coisa. Primeiro, que o mais importante é a vida eterna. Que vocês precisam perdoar. Segundo, que aquela pessoa nada mais é do que uma vítima de Satanás. Terceiro, que você também é abominável e que você também cometeu erros, que você é um pecador imundo que também merecia a morte. E terceiro, que você precisa do perdão de Deus. Se você pensar nesse ponto, se você pensar dessa maneira, trocar o seu pensamento para essa lente, automaticamente você vai querer perdoar o seu semelhante, porque você vai entender que ele não tem culpa. A culpa é do inimigo que está ali usando ele é vítima, assim como você, assim como eu. Ele também é uma vítima. Lembre-se disso. Nós todos somos vítimas de Satanás e seus demônios. Então nós não podemos simplesmente apontar o dedo para o outro, porque nós também estamos na mesma situação. É a mesma coisa do Fernandinho Beiramar, do Marcola, do Maníaco do Parque, quererem apontar o dedo para outra pessoa que cometeu um erro. Não, por exemplo, vamos falar o Maníaco do Parque. Chega lá e ele começa a atacar lá e bater no cara porque ele estuprou uma mulher. Ele pode fazer isso? Como que se ele também estuprou? Entendeu? Ou se os assassinos na cadeia, chegou lá um estuprador e eles querem bater, matar, estuprar o estuprador. Como que eles podem fazer isso? Muitos parece que fazem, né? Eu já ouvi falar sobre isso. Mas como que eles podem fazer isso? Eles acham que o ato deles ter matado é menos do que o estupro? Pois se eu tivesse que escolher ser estuprado ou ser morto, eu seria 1000 vezes estuprado. Né? Eu acho que um ato de estupro é muito menos grave do que um assassinato. Né? Então, se esses caras acham que o cara estuprou tem que ser estuprado, então eles têm que achar também que se eles mataram tem que ser morto. Não é assim, queridos irmãos? Pense. Então é um pensamento totalmente errado. Ali, o inimigo está agindo totalmente naquela cadeia, porque todo mundo está sendo usado. Ali é um antro do mal na cadeia. Né? Então, queridos irmãos, vamos nos voltar para Deus enquanto é tempo. Vamos perdoar. Não faz isso com você, não. Não se destrua por conta de alguém que fez um mal a você. Quem vai decidir se ele vai nos salvar é Deus, não você. O seu perdão só vai garantir a sua salvação, não a dele. A dele vai depender dele, das ações dele. Agora a sua vai depender do seu perdão. Lembre-se disso, o perdão é para você se libertar. É para você voltar a garantir a sua vida eterna. E é para você se libertar daquela situação e poder voltar a viver a sua vida normalmente. Lembre-se disso, o perdão é para você. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, meus irmãos. Falou, até mais.